Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco dos conceitos de um sociólogo que é considerado um clássico da sociologia, Emile Durkheim. Ele fala de a gente vai abordar três conceitos dele nesse vídeo: o fato social, coesão social e anomia. Para começar, antes de a gente falar dos conceitos em si, é interessante a gente comentar sobre algumas coisas da sociologia, né? Por que o Durkheim e outros autores clássicos da sociologia vão criar esse campo de conhecimento, que é a sociologia, e como vai surgir e como vai ser influenciada a sociologia. A sociologia ela surge com o capitalismo, né? Com o início do capitalismo. A sociologia vai então surgir junto é, na mesma época, mais ou menos, que o capitalismo. Como é que surge o capitalismo? Através das revoluções industriais, né, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a sociedade passa por diversas transformações. Na Revolução Industrial, né, a sociedade passa por uma transformação econômica. Lembrando lá da aula de história, né, antes do capitalismo existia o feudalismo, as coisas eram feitas de forma artesanal. Se eu quisesse fazer uma mesa, por exemplo, eu ia lá, cortava a árvore, é, cortava em tábuas, lixava, pintava, parafusava ou pregava, enfim. Eu fazia toda a parte do processo de confecção de um material. No exemplar, a mesa. E com a Revolução Industrial, tem duas principais mudanças na forma de produzir as coisas. Primeiro, que as coisas são produzidas de uma forma em larga escala. São utilizados vários trabalhadores, cada trabalhador faz uma parte do processo, se especializa, fica focado em só cortar a madeira, só parafusar, ou só lixar, só pintar na madeira. No caso, utilizando ainda o exemplo da mesa. Então, vai ter uma divisão de tarefas, né, na manufatura e, inclusive, a utilização, na Revolução Industrial, das máquinas a vapor na época, né? As máquinas, com a invenção, com o avanço dos conhecimentos de química e de física, principalmente, a termodinâmica, começam a ser criadas máquinas a vapor que conseguem fazer um trabalho duradouro, sem parar, né? E conseguem fazer mais rápido, inclusive, né? Aumentando a capacidade de produção, né? E ultrapassando os limites humanos, tanto de cansaço quanto de velocidade, de força. Então, a Revolução Industrial vai ser uma transformação no campo econômico da sociedade. A Revolução Americana já, por outro lado, vai ser uma transformação no campo político, né? A Revolução Americana acontece nos Estados Unidos, na época que os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra. Então vai ter uma transformação por dois lados. Primeiro, romper com a dependência econômica e política da metrópole. Então os Estados Unidos vão se tornar independentes da Inglaterra e também vão estabelecer um novo regime, né, um regime diferente na época. Não que fosse inovador, não que se fosse aplicado, não tivesse aplicado em outros países, mas era algo muito novo, que é um conceito de república, de republicanismo, né, de uma sociedade baseada não na monarquia, mas na eleição dos seus representantes, numa democracia representativa. Assim como na França, com a Revolução Francesa, é destituído o rei, a monarquia, e feita uma transformação política de tirar aquele representante que é passado o poder, né, é passado o seu direito de governar aquele território de forma hereditária, e ele vai começar a ser feita as eleições, né, em um debate público, um debate político público, e vai eleger os seus representantes, né, separando inclusive as esferas público e privado. Não vai ter aquela junção como na monarquia, em que as coisas privadas do rei se confundem com o público, e também uma separação entre igreja e Estado, já na Revolução Francesa, né? E etc. Eu coloquei entre outros, né, porque tem outras transformações, inclusive os processos de independência dos países nessa época também. A gente pode citar da América Latina. Os países começam a se tornar independentes de Portugal e Espanha, que são os principais colonizadores da América Latina. Então toda
essas transformações, esses processos políticos, econômicos, passam a configurar com um novo regime, um novo sistema político e um novo sistema econômico, que é o capitalismo. Com a produção industrial, com as revoluções industriais, a manufatura, as pessoas da zona rural, a população rural, começa a migrar para a cidade. O que significa isso? Não quer dizer que não existia cidade antes. Existiam as cidades que eram polos, que eram referências políticas, econômicas, religiosas da época. Por exemplo, cidades comerciais, como Veneza, ou cidades, centros políticos, como Roma. As cidades já existiam há muito tempo, né? Desde a Grécia Antiga. Mas, com a Revolução Industrial, não é necessário só ser um centro político, um centro comercial. Né? As cidades precisam surgir para que as pessoas fiquem mais perto da indústria. Vamos pensar o seguinte: uma fábrica de qualquer coisa que tenha 2.000 funcionários, é difícil coletar eles em várias cidades, em várias regiões. É mais fácil que eles estejam perto da indústria. Ainda mais naquela época que os meios de transporte não eram tão avançados como hoje. Então era necessário que os trabalhadores estivessem perto ou tivessem fácil acesso à fábrica, à indústria. E pensando já em indústrias com uma quantidade grande de pessoas. Então assim começam a surgir as sociedades. A partir do surgimento das cidades, né, tem uma nova dinâmica social, porque a dinâmica social na zona rural, no campo, é diferente na cidade, ou seja, regras diferentes, convivências diferentes, e além disso, além do surgimento das cidades, o mundo começa a se tornar mais urbano, mais presente nas cidades e não no campo. Além disso, há uma transformação dos valores da sociedade, né? Uma transformação política, econômica, social, uma questão dos valores, do que é correto, o que é justo. Isso começa a ser transformado na sociedade. Então, a partir dessa transformação, surge o capitalismo, uma nova sociedade, e surge também a necessidade de estudar as relações sociais nessa nova sociedade. Assim que surge a sociologia. Então a sociologia surge para entender como se comporta o coletivo de pessoas, né? Principalmente nos centros urbanos, que agora estão proliferando. Formação de grandes grupos de pessoas concentradas em um local, nas cidades. Né? De novo, reforçando, não que não existissem cidades antes, mas agora as cidades são muito mais numerosas. E também a sociologia surge para estudar essa nova sociedade, que é a sociedade capitalista. Né? Os principais sociólogos, a sociologia surge no século XIX, né, e os principais sociólogos do século XIX são colocados como os sociólogos clássicos, né, os clássicos da sociologia, são três. Karl Marx, está um pouco cortado ali, mas Max Weber e Emile Durkheim. Esses três vão ser considerados clássicos porque vão ser referência para o campo da sociologia. Vários outros sociólogos, né, a discussão da sociologia muito vai se embasar na contribuição teórica, né, nos pensamentos desses três. E daí a gente começa a discussão com o Durkheim. Né? Ele nasceu no século XIX, na metade do século XIX, e vai morrer no início do século XX. Ele passa então por esses períodos de transformação, ele está visualizando, ele está vivenciando essa nova sociedade, o início dessa nova sociedade. E esses períodos de transição que eu citei, né, por exemplo, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, aconteceram há menos de 100 anos do nascimento do Durkheim. Ele vai falar, o primeiro conceito que ele vai falar é de fato social, ou seja, como a sociedade influencia no indivíduo. Algo que acontece não com uma pessoa, com duas pessoas, mas com várias. É algo que acontece em toda a sociedade. É um fato. Né? Por exemplo, uma eleição, um impeachment, ou enfim, algo do tipo, é tido como um fato político. É alguma coisa que acontece no campo político. Uma guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Paraguai, são fatos históricos. São coisas específicas de um contexto, com atores envolvidos, né, países envolvidos, políticos envolvidos, né, de um contexto muito específico, de uma época muito específica. Um fato social é algo que ocorre, então, no campo da sociedade, de uma forma generalizada. O Durkheim vai falar sobre isso e vai se preocupar em definir o fato social
Porque uma das maiores contribuições dele para a sociologia é pensar a sociologia como um campo científico. Se é preciso estudar a sociedade, né, como é que a gente vai fazer esse estudo de uma forma científica, né, deixando de lado as opiniões, as escolhas pessoais, os julgamentos pessoais e vendo de uma forma mais objetiva a sociedade. Como pensar a sociedade de uma forma científica. Então ele vai pensar o fato social, né, esse objeto de estudo da sociologia, de uma forma mais objetiva. Como é que a gente define um fato social? O fato social ele é expresso em ações, pensamentos e sentimentos. Como assim? Uma ação minha, ela pode ser influenciada pela sociedade? Sim, a maioria, inclusive, se não todas. Por exemplo, se eu quiser andar sem roupa na rua, eu não posso, porque isso a sociedade tem uma outra concepção sobre a utilização de vestimentas, ou a profissão que eu vou escolher para seguir. Isso também é influenciado pelo meu contexto, né? Influenciado pela minha rede de amigos, pela minha família, pelo meu contexto econômico, né? Pelo meu contexto social, ou fatos, por exemplo, que são considerados crimes eu não posso fazer ou sou impedido de fazer, ou se eu fizer vai ter uma punição para isso, ou seja, as minhas ações são influenciadas pela sociedade, né? Os meus gostos, é mais provável, por exemplo, uma pessoa gostar de música gaúcha, né? É mais fácil um gaúcho ou um nordestino gostar de música gaúcha. Muito mais provável um gaúcho. Isso não significa que todos os gaúchos vão gostar de música gaúcha, né? E nenhum nordestino vai escutar música gaúcha. Mas quer dizer que a maior probabilidade de a gente encontrar uma pessoa que gosta desse estilo musical seja no Rio Grande do Sul e não na região Nordeste. A mesma coisa a gente pode fazer o inverso, né? O estilo musical forró. É mais fácil encontrar alguém que goste de forró na região Nordeste ou no Rio Grande do Sul. Mais provável na região Nordeste. Isso não significa que todas as pessoas da região Nordeste vão gostar de forró. E que nenhuma pessoa do Rio Grande do Sul não vai gostar de forró. Nenhuma vai não escutar forró. Mas significa que a maior probabilidade é que as pessoas da região Nordeste gostem desse estilo musical. Ou seja, os nossos gostos também são influenciados pela região que a gente está, pelo contexto histórico, pela questão econômica, pela questão social, pela questão religiosa, entre várias outras coisas. E será que os pensamentos também são influenciados? Também, né? O que a gente acha justo, o que a gente acha certo, o que a gente acha ruim ou bom, bonito ou feio, também são influenciados por essas questões. Inclusive, a gente pode usar o próprio exemplo do gosto musical, né? O que a gente gosta e o que a gente não gosta. É influenciado pela região, pela idade, por diversas questões que a gente é caracterizado. Os sentimentos também. A gente podia usar o mesmo exemplo do gosto musical, mas a gente pode usar o exemplo de coisas que em outros países a gente acha um absurdo e lá eles não consideram um absurdo. E coisas que a gente faz, mas em outros países eles acham aquilo muito estranho ou um absurdo. Hábitos alimentares, por exemplo, relações entre familiares, entre outras coisas. Né? Aquilo, esse sentimento que muitas vezes causa revolta na gente, né, ou indignação, é influenciado pela sociedade em que a gente vive. Aquelas pessoas naquela sociedade não necessariamente se indignam ou se revoltam com aquela ação. Né? Isso também é influenciado pela sociedade em que a gente vive. Né? Além disso, como o fato social opera? Ele é externo, geral e coercitivo. O que significa isso? Ele é externo porque independe da vontade do indivíduo. Exemplo. É mais provável que uma pessoa do Rio Grande do Sul goste de música gaúcha do que uma pessoa da região norte, por exemplo. Tá, mas e se um gaúcho disser assim, não, eu não vou ouvir música gaúcha, eu não gosto disso, não gosto desse estilo musical. Isso muda alguma coisa no fato de que a maior probabilidade é que se encontrem pessoas que gostem desse estilo musical naquela região, no Rio Grande do Sul? Não. Então, independente de se a pessoa vai ou não fazer aquela ação, ou se comportar daquela forma, o fato social existe. Né? A mesma coisa da generalidade. Não quer dizer que todo mundo daquela região tem que ouvir aquele estilo musical. Mas, em geral, muitas pessoas daquela região escutam aquele estilo musical. Né? Ou tem aquele hábito alimentar, ou tem aquela conduta, ou acha aquilo correto, ou acha aquilo errado, enfim.
Não que todas as pessoas vão se comportar daquela forma, mas em geral a gente vai ter aquele tipo de comportamento. E coercitivo. O que é coercitivo? Coercitividade, coerção. O que significa essa palavra? Forçar alguém a se comportar daquela forma. Ou seja, as pessoas vão ser forçadas de alguma maneira a se comportar de uma determinada forma ou não fazer certas ações. Né? O exemplo, eu posso usar o exemplo que eu já utilizei de usar roupas, né? Não poder sair sem roupas na rua. Isso eu vou ser penalizado por isso, ou seja, tem leis que determinam o que eu posso e o que eu não posso fazer, mas não só isso. Não é só forçado no sentido de existir uma lei sobre isso, ou ser proibido por lei de fazer tal coisa. Mas eu também sou forçado, ou eu tenho incentivos, né, a me comportar de uma forma, ou repreensões a me comportar de determinada forma. Né? Se a gente pode utilizar os estilos musicais, né? Se algum jovem de alguma região gosta de um estilo musical, muitas vezes não vai encontrar outras pessoas que gostem, vai ser repreendido pelos pais, familiares, ou alguma conduta, ou mesmo trocar de religião. Vamos pensar, uma pessoa decide seguir o budismo, né? Ela não, muito provavelmente ela não vai conseguir encontrar com facilidade outros seguidores, ou não vai ter um templo dessa religião perto da casa dela, vai ser impossibilitada, né? Não que ela seja proibida de seguir essa religião, mas vai ter várias dificuldades para que ela siga essa religião, já sendo que outras religiões é de mais fácil acesso. Então isso é um incentivo um incentivo a ela seguir algumas religiões. Não que ela é forçada a fazer isso necessariamente, mas ela vai ter facilidades ou constrangimentos a se comportar de determinada forma, seguir certas condutas ou pensar certas ideologias, certas crenças, né, vai ser incentivada ou vai ser repreendida conforme o fato social. Então, o fato social consiste em maneiras de agir, pensar e sentir, que a gente já comentou no slide anterior, exteriores ao indivíduo, ou seja, não depende do indivíduo, e dotados de um poder coercitivo, ou seja, é forçado a fazer aquilo, seja por lei, por imposição ou por constrangimento, em virtude do qual lhe impõe as palavras-chave, como a gente tinha comentado, externalidade, ou seja, externo, é algo externo ao indivíduo, generalidade, de geral, é algo que acontece de forma geral em toda a sociedade, e coercitivo de forçar ou fazer com que o indivíduo se comporte daquela forma. Outro conceito do Durkheim é coesão social. Coesão tem a ver com unidade, então tem a ver com a unidade da sociedade, tem a ver com a união entre as pessoas numa determinada população. Em amarelo destacado, a coesão social é o sentido de pertencimento a um espaço comum, ou seja, eu me sinto acolhido, eu me sinto parte daquele grupo de pessoas. Por exemplo, numa religião, num time de futebol, numa escola, eu me sinto acolhido, eu sinto que eu faço parte daquele grupo. Ou o grau de consenso dos integrantes de uma comunidade. Por exemplo, um partido político. Eu concordo com algumas as ideias daquele partido político. Ou, no exemplo da religião, eu concordo com aquelas crenças. Não quer dizer que concorde com tudo. Não quer dizer que todo mundo pense exatamente igual, 100%. Né? Todas as pessoas de uma religião ou de um partido político pensem exatamente igual. Mas há um certo grau de consenso, há um certo grau de concordância com aquelas pessoas. Né? As pessoas acreditam em determinadas coisas, pensam em determinadas coisas. Dependendo da interação social do grupo, vai haver mais ou menos coesão social. E já nesse ponto de coesão social, o Durkheim vai falar em anomia. Anomia também tem a ver com coesão social, o quanto as pessoas estão unidas. Durkheim ele vai falar que a coesão social também depende, né, de quanto as pessoas sabem, interagem entre elas, e aquilo é feito de uma forma mais ou menos, ou de certa forma harmonioso ou pacífico, enquanto as pessoas se entendem. Né? E na sociedade, a gente tem certo grau de entendimento, mas tem diversos grupos, diversas religiões, diversas ideologias,
e a gente precisa de certas regras para convivência, né? Quando não há essas regras, a gente tem uma situação de anomia, segundo Durkheim, né? A anomia é a condição em que as normas sociais e morais não são claras. O que significa isso? Não só de leis, mas de regras em geral, normas. A própria palavra anomia, eu separei ali mais embaixo, a palavra a, né, a letra a, o prefixo a, muitas vezes é utilizado como não, né, com significado de negativa. Por exemplo, átomo, não divisível. Anarquia, não governo. Então, a nessa palavra tem o significado de negação. E nomia tem o significado de regra, norma. Então, anomia seria não regra ou não norma. Ou seja, uma situação que as regras não são tão claras, ou as regras não são cumpridas, ou até mesmo não existe regra. Né? Para o Durkheim, quando acontece essa situação, onde as regras não estão estabelecidas, as pessoas não conhecem a regra, ou não são cumpridas as regras, ou não existe regra, existe um caos social, existe uma situação de menor coesão social, as pessoas entram mais em conflito. E a gente pode utilizar alguns exemplos, né? Exemplos de crises, por exemplo, uma crise política, um escândalo de corrupção, que as pessoas desacreditam, né, do sistema político, das leis, ou um escândalo político, um escândalo de licença ambiental, por exemplo, de fraude das leis, da legislação ou das normas, né, uma fatalidade, um escândalo, as pessoas se sentem menos confiantes nas regras sociais. Né? Ou uma situação de caos total, né, de uma guerra ou alguma coisa assim, as pessoas podem não seguir mais as regras e isso faz com que elas entrem mais em conflito, segundo Durkheim. Isso vai diminuir a coesão social. Lembrando que coesão social é o grau de unidade, de união das pessoas na sociedade. E para esse vídeo é isso. E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.